Muito bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, saúde para a tua vida. Que bom estarmos novamente esse domingo, primeiro dia da semana, aonde está indo ao ar o nosso programa. Hoje nós estamos fazendo gravado o programa devido a todas essas ondas dessa Covid. Estamos muito preocupados, então fizemos essa gravação para que possa chegar até você nesse domingo, para que nós possamos compartilhar novamente a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Você está ligado na Igreja Evangélica de Pinheiros, aqui em São José dos Campos, Escola Bíblica Dominical, no nosso canal A Bíblia na Prática. E continuando hoje falando sobre fé. Hebreus capítulo 11, onde nós falamos que fé é levar Deus a sério. Então hoje nós vamos falar sobre 4 características de 4 grandes homens de Deus que exercitaram a sua fé. Vai ser muito importante que você nos acompanhe até o final. Por isso eu faço um pedido. Mande esse link, compartilhe esse link com os seus amigos, com os seus familiares, para que mais pessoas possam estar participando e ouvindo a palavra do Senhor. Portanto, não saia daí, porque a Bíblia na Prática está começando agora. Voltamos, então desde já, ligue a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, porque nós vamos entrar em Hebreus capítulo 11. E hoje conosco, muito bom dia, Fabiano, bom dia porque estamos domingo, estamos aqui, estamos gravando o programa, mas ele está indo ao ar domingo, então muito bom dia. Pastor. Bom dia, pastor, bom dia nossos irmãos, telespectadores aí que estão nos assistindo. Estou ansioso, esse tema é um tema muito essencial, né, para a vida cristã, e a gente tem aí um prospecto de que normalmente se aprende isso de forma equivocada, pautada em tradições. Né? É verdade, então, olha que coisa importante isso. Quero estar aí com o meu ouvido bastante atento, né, para a gente alinhar o nosso conhecimento bíblico no tema fé. Não se esquecendo que domingo passado, Fabiano, nós estivemos aqui junto com o nosso pastor Wagner. Sim. E nós lemos aí Hebreus, o verso 1, o verso 2 e o verso 6, né? Do capítulo 11, né? Desse capítulo. Então ficou muito bem dito o que era fé e essa frase que nós colocamos, que fé é levar Deus a sério. Mas hoje nós gostaríamos de falar um pouquinho com você de uma parte mais prática dessa fé. E nada de parte mais prática do que nós olharmos para esses homens que relata aqui esse livro de Hebreus, capítulo 11, que nós falamos que é o capítulo da galeria da fé, desses homens da fé. Mas antes de nós lermos isso, Fabiano, é importante que nós voltemos novamente qual era o objetivo do ensino do livro de Hebreus. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse objetivo que tinha aqui esse escritor. O ciclo todo, né, do texto de Hebreus, né, o escritor ele tem a preocupação em deixar chancelado, né, a pessoa de Cristo. Okay. Então, o enaltecimento de Jesus Cristo é o ponto central desse livro, né? E a gente observa ali que o autor ele vai destacando isso daí, ele vem fazendo uma ascensão, né, e vem constatando cada vez mais, né, a superioridade de Cristo com relação a alguns homens da Bíblia, alguns heróis, depois com relação ao tabernáculo, né, até chegar, né, aí nos capítulos finais em que ele vai pautar o ensinamento até por uma toada bem prática mesmo, né, nesse sentido, entrando na fé. Então seria muito importante que quando a gente ler esse capítulo 11, tivesse isso na nossa mente, porque todos esses testemunhos da fé, todas essas atitudes de fé que tiveram esses autores, na realidade, é atitude do homem perfeito. Jesus, que tem a fé perfeita, que o seu sacrifício perfeito alcançou a salvação para todos nós. Então, todas as vezes que eu for ler Hebreus 11 e que eu for falar de algum desses grandes homens da fé, eu preciso lembrar que eles tiveram relampejos, tiveram atitudes que, na realidade, eles são um tipo de Jesus naquela época. É isso mesmo, Fabiano? Esses homens, né, do rol da fé. Do rol da fé. A gente separou aí, na verdade, o Abel, Enoque, Abraão e Noé, né? Não sei se vai dar tempo para a gente falar de todos eles, né?
Mas realmente, né, quando a gente olha para esses homens, eles trouxeram em si, né, parte dessa dádiva Muito de bom Cristo, colocado. né? Parte dessa dádiva, gostei dádiva disso. do Muito Senhor, né? legal. Retratando exatamente a figura de Jesus Cristo, né, mas não na sua totalidade, né? Perfeito. Mas, como você disse bem, no lampejo da figura de Cristo, né? Então, não se esquecendo que, como o autor ele quer enaltecer a supremacia de Cristo, nesse capítulo 11 agora, ele vai dar alguns exemplos de fé que vão sempre apontar para a figura do nosso Senhor e Salvador, do homem perfeito, Jesus de Nazaré. Então nós vamos começar a partir do verso 4. Eu quero te convidar você conosco. Nós vamos ler o verso 4 e o verso 5. Vamos falar aqui de dois homens de fé. E eu peço que o Fabiano que leia para que nós já vamos aqui conversar um pouquinho sobre isso. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Que coisa interessante, Fabiano, né? Deixa aí, o Nicolas, esses dois versos são importantes para que a gente vá ler, mas é interessante que ele vai começar lá de novo no Antigo Testamento, como ele começou desde lá de Hebreus capítulo 1. Então, a aula passada nós vimos que entendemos que os mundos foram criados, então ele pega Gênesis 1 e fala sobre isso, e agora ele vai entrar aqui, depois que ele passa por Adão e Eva, ele vai agora entrar sobre os filhos de Adão e Eva, que é Caim e Abel. E é interessante que ele vai começar no verso 4, dizendo que pela fé Abel ofereceu. Fabiano, interessante. E falando de fé, uma das realidades da prática é que a fé verdadeira, a gente sempre dá alguma coisa, né? Então ele vai falar que essa oferenda, né, ele ofereceu algo. É interessante como a gente entende isso hoje de uma forma mais prática. É impossível a gente falar que tem fé se ela não gera algo para dar a alguém. Uma externalização Isso, dessa fé, pastor. Uma externalização. Quer dizer que a fé na prática, ela vai fazer com que a gente dê algo, tire algo, que a gente externe esse amor. Interessante que o livro de Tiago vai falar, não, filhinhos, não amemos, perdão, Tiago não, João, vai falar, não amemos de palavra, mas de ação. Né? Ele está agora mostrando que esse cristianismo que ele prega é aquele que fala, pensa, mas age de uma forma diferente. A fé é crer, se a fé é crer no invisível, né, é acreditar em coisas que, como o capítulo 11 diz, é uma certeza de coisas que você espera e a convicção de fatos que não se enxergam. Né? Eu tenho que viver como se enxergasse. Perfeito. Não seria isso? Exato. Né? Então talvez a gente enxerga a vida de Caim lá em Gênesis ainda, e tendo fé, né, foi o que a gente conversou aqui antes de iniciar essa escola dominical, né? Mas eles tiveram fé em quê? Né? E aonde nós temos que ter fé? Né? Então, algumas perguntas aí que eu creio que são chaves para a gente poder entender todo o restante do contexto do livro. Perfeito. E quando eu olho para esse verso, Fabiano, e fala que o sacrifício dele, aqui no meu, tá maior, sacrifício no seu está um pouco diferente. Para a gente entender isso, nós temos que voltar lá para Gênesis. Então eu quero aí te convidar que você volte para Gênesis conosco, para nós lermos devagarinho e nós entendermos qual é a grande diferença desse aí sacrifício. Gênesis capítulo 4. Se puder aí, Nicolas, coloca na tela para a gente, por favor. Gênesis capítulo 4. E qual é o contexto aqui de Gênesis 4? Adão e Eva tinham sido expulsos do paraíso. Então eles estavam, ser expulsos do paraíso significava estar longe da presença de Deus. Então eles não tinham mais aquele contato que eles tinham com Deus toda a viração do dia, que Adão tinha com o Pai. Então agora eles estão vivendo uma vida longe de Deus,
tudo aquilo que Deus tinha dito para Adão e para Eva, que eles vão ter que trabalhar, a dor de parto ela ia passar, e tudo aquilo que tinha agora estava acontecendo. E a partir do capítulo 4, vai falar assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, disse: alcancei o Senhor um varão. Verso 2 diz: teve mais um, seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Né? Então guarde bem isso, né? Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Verso 3 é assim: e aconteceu que a cabo de dias, e aqui é interessante que você entenda, Fabiano, alguém teve que ensinar esse sacrifício para Caim e Abel. Né? A Bíblia não diz, mas eu creio que aqui o pai ensinou. Adão ensinou da importância de eles tentarem ter novamente o contato com Deus. Né? Esse aqui, sacrifício, seria um altar mesmo feito. Né? E aí fala que Caim, no verso 3, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E agora presta atenção em Abel. E Abel também trouxe, mas olha o relato da Bíblia, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Vamos lá a diferença. Caim trouxe do fruto da terra. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Fabiano, só lendo essa parte, o que a gente pode aqui imaginar? Isso daí foi uma dúvida, né, que a gente até coloquei para você, né, antes da gente conversar, né, qual foi a diferenciação de uma oferta e de outra, né? Por que Deus não aceitou uma oferta e ele aceitou a oferta, né, de Abel de bom grado, né? Então isso é uma resposta que realmente vai abrir um caminho diferenciado aí para entendimento, né, pastor? Então quando você me disse o fruto da terra, eu até falei, mas o fruto da terra é o quê? Ele ir lá na terra e extrair algum fruto da terra, realmente, né? Uma fruta, eu não sei. A Bíblia não relata. Seria isso mesmo? Esse fruto? Então, se nós olharmos no verso lá, fala que, no verso 2, que Caim foi lavrador da terra. Então ele plantava. O que ele fez aqui? Nós entendemos que ele tirou algumas de suas plantações e foi lá ofereceu a Deus. Algo mais próximo dele, alguma coisa que... A gente então pegou lá algumas coisas, mas esse fruto da terra, ele não dá as qualidades, ele não dá o zelo que teve Abel. Porque a palavra diz que Abel trouxe dos primogênitos. Quando ele lê isso, eu penso com certeza que ele foi até o seu curral, ele teve que pegar aquela primeira que tinha nascido, ele teve que sacrificar esse animal, porque a palavra diz que ele trouxe da sua gordura. Então, naquela época, essa gordura de animal, ela é considerada como remédio, ela é considerada como um bálsamo. Então, era muito valorizada essa gordura. Então, se você prestar atenção, do primogênito da terra e da gordura, ele trouxe o que era de melhor, de primeiro, ele trouxe para Deus. Isso mostra que ele valorizou Deus antes da oferta. Ele pensou, aquele tempo que eu vou ter com Deus é muito importante para a minha vida. Será que aos olhos humanos a gente pode dizer que Abel ele teve uma dedicação maior naquilo que ele ia oferecer a Deus? Então é mais ou menos isso. Porque parece que deu mais trabalho para ele do que para Caim, né? Boa. Parece que ele pensou, se é para Deus, tem que ser o melhor. Perfeito. Eu creio que ele olha nessa forma. E Caim trouxe do fruto da terra. E aí eu fico pensando, Fabiano, e aqui com todos que estão nos ouvindo, né, esta manhã, tem hora que nós somos meio Caim, cara. E tem hora que a gente é Abel. Porque tem coisas que a gente faz para Deus que a gente faz no ritmo, a gente faz, a onda está levando. E tem coisas que a gente se prepara, se dedica, faz da melhor forma possível. E quando eu vou para esse texto em Hebreus, que ele diz, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim e alcançou o testemunho de que era justo, né? Ou seja, ele foi justificado por Deus por essa oferta que ele fez. Agora, se você voltar de novo a Gênesis, eu quero que você preste atenção que após o verso 4, que nós estamos falando de Abel, Gênesis 4:4, ele fala assim,
E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Para quem Deus olhou primeiro, Fabiano? Primeiro para a pessoa. Para o coração da pessoa, e depois para a oferta que ela fez. Uhum. E aí, meu amado, eu fico pensando, toda vez que a gente faz alguma coisa para o Senhor, Deus olha para nós. Uhum. Ele está olhando lá para o nosso coração, né, vendo qual é o intuito do nosso coração. E muitas vezes a gente faz, eu tenho certeza, nós já fizemos isso, eu já fiz, a gente faz coisas para aparecer, a gente faz coisas para chamar a atenção, né? A gente não põe aquela sinceridade que Deus merece o melhor, né? E na prática, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso no finalzinho, mas nesse sentido, Deus olha para Abel e Deus atenta para ele e aí considera a sua oferta maior ou melhor do que Caim. Palavra bastante impactante, né, pastor? E para nós aí que possamos pensar muitas vezes, mas está falando de oferta, hoje a gente não oferece mais nada para Deus, é diferente, né? É possível fazer a transposição dessa palavra para Romanos. Muito bom, muito bom. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, racional. Que coisa. Então o que ele está dizendo? Deus hoje está olhando, hoje a gente é a oferta. Uhum. Então, aquilo que a gente faz para o Senhor, se você é um diácono, se você é um pastor, se você é um presbítero, se você é apenas um modo de dizer, mas um membro da igreja, quando você fizer algo para Deus, faça da melhor forma possível. Eu tive um pastor, Fabiano, foi um homem que ele impactou muito a minha vida, e ele falava que o culto começava na hora que você se preparava para ir para a igreja. Uhum. E uma coisa interessante que isso eu aprendi com ele, né? Na hora que a gente fosse ofertar, isso eu vi ele fazendo, ele pegava daquele dinheiro, o dízimo dele, ou as notas da oferta, eram as melhores notas que ele tinha na mão. Eu falava, por quê? Porque Jesus merece sempre o melhor. Uhum. Então esse é um grande ensinamento, porque quem fez a oferta máxima foi Jesus. Uhum. E aqui Abel é um tipo de Jesus. Ele está mostrando que aquela oferta que declarou justo, na realidade, é a oferta de Cristo por nós na cruz, todos nós fomos declarados justos e o nosso pecado foi apagado, né? Então eu aprendo isso. Tudo que eu faço para Deus, eu não posso fazer como Caim, fruto da terra. Verdade. Mas eu tenho que fazer como sendo Abel, pegar o primogênito, toda aquela gordura e valorizar tudo isso, Fabiano. Interessante. Verdade, pastor. Que o nosso culto racional seja com bastante zelo, com bastante... com prioridade, né, as coisas de Deus e de maneira criteriosa, assim como o sacrifício de Abel. Verdade. E ele vai falar algo interessante, Fabiano, que ele vai falar que alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, né, dizendo aquilo que ele tinha, e por ela, olha que coisa fantástica, depois de morto, ainda fala, quer dizer, ele deixa esse legado para nós, Fabiano, dessa oferta maravilhosa, agora não se esquecendo que lá na frente ele vai falar que o sangue de Jesus é mais forte do que o sangue de Abel, porque depois de morto ele fala também, é isso que ele vai dizer para nós. Mas esse deu testemunha, quer dizer, ele produziu algo de diferente no coração de Deus. Fabiano, e esse é um desafio, eu quero falar isso hoje para você. Toda a nossa oferta, e não é oferta financeira que eu estou falando, oferta financeira também, mas essa oferta nossa como sacrifício vivo para Deus, no culto que você vai, naquilo que você faz, tem que produzir algo diferente para impactar o coração de Deus. Se não priorizarmos isso, eu creio que dificilmente vai se produzir, né, pastor? Produzir, então, a oferta do nosso tempo, isso, a dedicação, muito bom. No ambiente secreto, a meditação, a oração, tudo isso. Olha, isso que você falou agora é muito interessante. Então, a gente pega lá o dia que ele tem 24 horas e a gente gasta hoje por volta de 6 a 8 horas dormindo e gastamos em volta de mais 8, talvez 9 horas aí que a gente gasta com o nosso trabalho. A pergunta que eu faço é: quanto tempo a gente gasta do nosso dia como prioridade para você ler as Escrituras, para que você possa, por exemplo,
mandar o WhatsApp para algumas pessoas incentivando elas continuarem na fé, oferecer esse tempo que nós temos nas coisas de Deus, né? Eu não sei, Fabiano, você um dia falava comigo, né? Meia hora do seu dia onde você vai pôr uma música de louvor e você vai louvar a Deus na sua casa. Tudo isso é esse sacrifício, essa oferta que alcança testemunho a Deus. É verdade, pastor. Isso que você fala é primordial para nós, né? Porque nós estamos numa era, olha o que eu vou falar, é uma escassez de exclusividade. A gente sempre está fazendo... Escassez de exclusividade. A gente sempre está fazendo diversas coisas ao mesmo tempo. Enquanto a gente trabalha, a gente fala no telefone, enquanto eu falo com um, eu falo com outras pessoas, e a gente acaba não tendo qualidade em nada. Não sei se você concorda, mas quando a gente vai querer, talvez, meditar na palavra, a gente deixa a TV ligada, a gente está resolvendo um problema aqui, outro problema lá, e vamos meditar de uma maneira até relapsa. Né? Então, a proposta aqui dentro desse contexto, eu creio, através do Espírito Santo, para a nossa vida e para a tua vida, é que nós restauremos essa exclusividade que Deus tem que ter na nossa vida como uma oferta agradável e santa, né? Isso num tópico, né? Eu estou dizendo isso em nossa casa. E aí a gente tem a igreja, que a gente chega também na igreja com a nossa cabeça muitas vezes cheia de coisas, né? Até que a gente vai esvaziando tudo aquilo, né? Você mesmo que está assistindo agora esse canal, eu acredito que você está fazendo outras coisas ao mesmo tempo, né? É verdade. Então tá lá na nossa casa a TV ligada e você está fazendo lá as coisas, talvez o almoço de domingo, né? Tá conversando com o marido, com o filho, vai comprar não sei o quê, vai buscar alguma coisa que está faltando, e a atenção não está sendo com exclusividade. E a oferta aqui de Abel, ela foi uma oferta exclusiva, foi dedicada. Rapaz, gostei disso. Isso não estava no nosso script, né? Mas eu gostei. Deus gosta e quer exclusividade da sua vida. Muito bom isso. E pela fé, interessante, pela fé, nós vemos aqui que essa oferta de Abel alcançou essa exclusividade. Não se esquecendo que lá em Gênesis, Deus olha primeiro para Abel e depois para a sua oferta. Mas vamos até agora do verso 5, dar mais um pulo aí para alguém e falar lá, pela fé, Enoque, no meu aqui está transladado, né? A palavra também foi levado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, antes de ser transladado, alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Fabiano, fantástico isso, né? Agradar a Deus é um dilema, né? Pastor? Agradar a Deus é um dilema. Sobre agradar a Deus, e ela fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É um verso que a gente conhece bastante, né? Perfeito. E a gente às vezes se perde, né, nesse contexto de fé, mas eu tenho fé, não tenho, né? Tenho fé quando tudo está certo, tudo está bem, né? Quando eu sinto aquele louvor bonito, maravilhoso, eu falo, nossa, agora eu estou cheio de fé, daqui a pouco eu perco a fé. Né? A gente vive nesse ciclo, né? De altos e baixos. E a gente vê aqui que o Enoque, talvez ele suplantou esse ciclo de altos e baixos, né? E ele teve uma carreira aí de uma maneira linear, né? Crendo em Deus, agradando a Deus em tudo, tanto que foi transladado. Esse verso, quando fala, se você voltar lá em Gênesis, onde vai falar de Enoque, diz que Enoque andava com Deus. Essa palavra andar com Deus no verbo é andar em direção aonde Deus está. É claro que essa palavra, ela leva em 3 atitudes do homem. Ele pensa, ele fala e ele age conforme Deus quer. E olha que esse é um desafio fantástico, né? Então, Enoque, ele levantava pela manhã e ele se preocupava em fazer ou andar na direção ou fazer aquilo que Deus queria. O que ele ia falar, ele ficava preocupado em falar aquilo que Deus queria. E a forma como ele agia era preocupado com aquilo que Deus queria que ele agisse. Isso foi tão importante que Deus o chama para si. Deus não permite que Enoque veja a morte. E interessante é que fala, e não foi achado, ou seja, Enoque sumiu no meio da sua parentela e eles foram procurar. Onde é que está Enoque? E a palavra diz que ele não foi achado. E aí, por que não foi achado? Porque Deus o tomou para si. Essa é a palavra transladar. Mas antes de Deus o tomar,
novamente alcançou testemunho. Fabiano, eu fico pensando, e essa semana eu estava conversando com o Amado pelo telefone, e ele relatava um caso para mim de um amigo dele que é membro da igreja, que estava andando na Castelo Branco e teve uma colisão, e aí nessa colisão ele ficou muito nervoso, irritado, brigou, xingou a pessoa tal, e ele é um membro da igreja, ele pensava, pastor, quantas vezes a gente dá mau testemunho? Né? E quando eu olho aqui que antes de ele ser transladado, ele alcançou o testemunho que agradar a Deus, eu fico envergonhado, Fabiano. Porque tem hora que eu penso de algumas coisas que eu falei, de algumas coisas que eu não deveria ter dito, e eu sei que isso não agradou a Deus. E aqui essa fé de Enoque foi uma fé tão impactante na sua vida, que por ele ter agradado a Deus em todos os sentidos, ele teve o privilégio de não passar pela morte, e Deus o tomar para si. Quer dizer, aí você fala, mas fé em quê? Porque tem hora que a gente pensa, para que eu vou agradar a Deus se eu não sei o que vai acontecer comigo? Para que eu tenho que buscar a santidade se ninguém em minha volta faz isso? Essa é a fé, que ele enxergava algo lá na frente que teria para ele. Né? Ele estava enxergando o Messias onde ninguém enxergava, e por causa disso, Deus o chama. Fabiano, fantástico isso. Quando você fala que a direção que nós temos que caminhar em direção a Deus, né? Quando esses homens, eles deixam o cara, ele foi levado a fim de não passar pela morte, foi achado porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Muitas vezes a gente fica perdido, pastor, né? Vamos colocar aqui, né, como quando fui novo convertido, né, a gente fala assim, não, você tem que agradar a Deus, e agradar a Deus é andar como Deus andou, é você revelar atitudes que Deus teria em determinadas situações, né? E você fala, poxa, mas olha o tamanho da Bíblia, para eu descobrir isso aí eu vou ter que meditar bastante, né, e tal. Mas assim, hoje em dia eu tenho para a minha vida, né, um testemunho prático aí que eu creio que vai ajudar vocês. Assim, existem algumas nuances da personalidade de Deus em Cristo, né, que elas são muito mais latentes do que as menores. Vamos dizer, por exemplo, o amor incondicional de Jesus. Então, se nós não andamos pautados no amor incondicional de Jesus, nós já não estamos dando testemunho como esses homens aqui que estão arrolados no rol da fé. Depois, o amor. E o amor verdadeiro está lá em 1 Coríntios 13, né? Não é o amor que a gente está acostumado e aprendeu, né? O amor, aquela coisa bonita, cheio de coraçãozinho, né? E estou apaixonado, e amor ligado com casamento, com relacionamento. Não. Amor paciente, benigno, não suspeita mal, não arde em ciúme, não se ensoberbece, enfim, está lá, 1 Coríntios 13. É um amor que ele gera em nós aí um certo transtorno. É uma atitude de amor, ela vai gerar na gente um peso glorioso, mas é um peso, não é algo fácil você amar, né? E depois do amor, né, outro atributo da feição de Cristo é a graça. Que coisa, então, né? com base no amor e na graça de Cristo, a gente já tem aí grandes suportes para podermos andar na semelhança de Jesus e de Deus. E é interessante que, olha só como é que ele vem fazendo o autor. Ele fala de Abel, que ele oferece, e ele fala de Enoque, que anda. Que coisa interessante. Quer dizer, Jesus vem e se oferece a Deus, mas ele tem que andar também. Andar conforme Deus queria. Um ponto interessante, Fabiano, que você falou, se você olhar todos os relatos de Jesus no Evangelho, toda hora que acontece um milagre, naquele momento que talvez Jesus seria ovacionado, ele sai e ele vai para alguns lugares remotos, sozinhos, orar. E aí você fala assim, o amor não se ensoberbece. Interessante que ele, como homem, sabia que
que se ele ficasse naqueles lugares, provavelmente ele poderia ser tentado a ser soberbo, porque aquele que era cego viu, aquele que era coxo andou, mas ele se retirava desses lugares exatamente para ele orar e pedir: Deus, tenha graça e misericórdia para que eu não entre na soberba. Nós hoje, como homens, nós temos esse tipo de tentação o tempo todo em nossa volta. Se você hoje é um líder, se você hoje é uma pessoa de expressão, se é um pai de família, todos nós sofremos essa parte, porque se algo que a gente cria ou que a gente trabalha causou impacto a alguém, lá no nosso coração nós temos que sair desse meio e essa graça de Deus não estar em nós, essa soberba. Fabiano, isso é muito sério. Não sabemos lidar direito com elogio, né, pastor? Não. Nem com elogio, nem com crítica. Muitas vezes o elogio deixa a gente orgulhoso e a crítica nos derruba, né, infelizmente. Mas os atributos de Jesus, eles vão revelar, né? E você estava falando aí, eu fiquei pensando, imagina que se Jesus não foi tentado naquele momento, né, uma situação muito favorável para ele, de um sucesso humano. Poxa, eu tô indo muito bem aqui, né? E aquilo ali, ele ter colocado no crivo da consciência dele e falar: não, eu não posso me misturar com isso, meu propósito é outro. Não posso me misturar com isso. Muito bom essa é divino, não é terreno, né? E aí a gente traz a definição de fé, né? E a gente eleva um pouco essa definição de fé, porque esses homens tiveram fé em algo talvez muito maior do que às vezes a fé que hoje nós ouvimos sendo pregada, né? Eu tenho fé de que as coisas melhorarão, né? Não que você não tenha que ter. Eu tenho fé de que eu vou conseguir um emprego, eu tenho fé nisso, naquilo. A fé aqui, ela é deslocada para o outro reino, para o reino no qual Jesus pagou um preço muito alto, preço de sangue, para conquistar esse reino. Que olha que coisa interessante, um outro ponto interessante, Fabiano, às vezes a gente brinca com tudo isso, né? Mas assim, você vê como hoje a nossa fé, ela é muito direcionada nesses altares, na fé, nessas coisas terrenas, né? Naquilo que você pode ter, né? Naquilo que o reino pode te dar. E aí eu olho para uma fé dessa, onde ele falando que ele andava em direção a Deus e Deus o levou. Quer dizer, ele não estava pensando nas coisas dessa terra. E esse talvez seja o maior dilema que todos nós temos, não é? Aonde a gente separar aquele limite, aonde eu preciso viver pensando naquilo que nós temos que ter, e onde eu tenho que ficar livre disso tudo, para que a gente faça a obra de Deus de uma forma mais leve, né? Porque olha que o que nós aprendemos com essa pandemia, Fabiano, ninguém tinha dinheiro guardado, ninguém tinha reserva. E olha quanto que nós entramos em enrascadas por nós não termos reserva. E aí você vai lá para a palavra e diz a gente aprende lá, por exemplo, com aí José do Egito, que ele separou 1/5 de tudo que entrava daqueles 7 anos, para que no 7º ano, que fosse, os outros 7 seriam os 7 anos de vacas magras, ele teria uma reserva para exportar. Fantástico isso. E nenhum de nós fez isso, porque nós não críamos que talvez o mundo passasse por tudo isso. A gente não leu a palavra de Deus de uma forma correta e creu nessas escrituras. Tudo isso é uma forma de aprendizado para a nossa fé trabalhar. Então, andar em direção a Deus, Fabiano, como foi Enoque, é um grande ensinamento para todos nós. Nós aprendemos a levantarmos de manhã e a gente perguntar: Deus, para onde nós temos que ir? Como eu devo agir? Quem são as pessoas que eu tenho que falar? Qual o reflexo desse amor e dessa graça que eu preciso ter hoje para que mais pessoas fiquem impactadas e alcancem o testemunho que eu agrado ao Senhor? Tremendo ensinamento essa manhã, Fabiano. Verdade, pastor. Abel, Enoque. E agora nós vamos entrar em Noé. Noé. Lê para a gente, verso 7. Verso 7, Perdão, pela fé. Verso 7, é isso mesmo. Tem o 6 que ele complementa, né? Ele fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. E essa galardoador, ele está ligado exatamente com Enoque. Qual foi esse presente que Enoque teve? Ele não passou pela morte. Então, creia que essa fé que nós vamos ter, primeiro, Deus existe, e segundo, toda vez que eu vou até Ele,
tem algo especial dele sempre para mim. Tem mais uma coisa aí, hein? Vamos lá. O Enoque não viu a morte. Não viu a morte. Quem tiver fé nesse livro, que coisa, né, hein? Muito bem que a gente colocado. prega aqui, não verá a que morte. coisa, nós vamos passar da morte para a vida. Pra vida eterna, fantástico, não é? Fabiano. Muito bem colocado. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Rapaz, aqui é uma coisa fantástica, hein? Porque tem alguns dados aqui que nós temos que falar sobre Noé. Primeiramente, Noé, se você se lembrar, Deus fala com ele naquele período muito difícil e Deus pede para que ele construa uma arca e a Bíblia diz que nunca tinha chovido sobre a terra. Né? Então Deus fala um barco enorme naquela época que ia causar um dilúvio. Eu fico imaginando como é que Noé trabalhou isso com a sua família. A arca, a gente lendo lá em Gênesis, parece que foi construída de um verso para o outro. Mas a arca levou por volta de 40, 50 anos. Né? Então, se ele começa a construir a arca lá com 80, ele entra na arca com 140 anos, mais ou menos. Quer dizer, uma vida de quase 40, 50 anos construindo aquela arca, e ele, como pai de família, tentando falar com a esposa, tentando falar com os filhos, para que pudessem entender a voz de Deus. E fora isso, Fabiano, ele prega 120 anos e ninguém escuta o que ele fala. Isso tem uma semelhança até com os tempos de hoje, né, pastor? Que coisa. Né? Quando nós meditamos na palavra, a gente sabe que o mundo jaz do maligno, nós sabemos que o mundo tem data para terminar. Né? O mundo está aí prestes a receber um dilúvio e nós estamos aí contribuindo para a construção da arca. Né? Eu não sei se eu posso fazer essa comparação da igreja com a arca nos tempos de Noé, né? Mas biblicamente existe aí um refúgio para aqueles que têm fé, colocado. E esse refúgio ele está disponível. Quantas vezes a gente não chega para alguém e convida para vir até a igreja? Vamos lá, esse mundo jaz no maligno, esse mundo vai acabar. Né? Ele tem dias contados e Deus já tem aí no seu cronômetro, no seu cronograma, né, a volta de Cristo, e a pessoa não acredita. Para mim não importa, você está com outra concepção de vida, né? Eu não acredito nisso. E talvez seja o dilema que Noé viveu, né? Chamando ali, depois de ter recebido uma ordenança de Deus, né? E pregando, e as pessoas não dando crédito. Não dando crédito. Que coisa. Eu fico pensando também, Fabiano, que essa arca hoje ela pode ser uma analogia de muitas coisas para nós, né? E aqui uma palavra para um jovem, para uma jovem hoje, né? A arca da aliança hoje seria a sua santidade em relação ao namoro. É loucura. Como é que uma jovem ou um jovem hoje vão se manter puros hoje num namoro, não vão ter relações sexuais antes do namoro? Isso é uma arca da aliança. Ninguém vai acreditar. Uma arca da aliança hoje é nós homens, onde estamos no meio, de repente, lá do seu emprego, vão falar assim, você já traiu sua esposa? Eu falo, não, eu não traio, mas você é maluco, cara. Qualquer um hoje trai a esposa. Isso é uma arca da aliança hoje, né? Quer dizer, tudo isso é a loucura hoje do que é viver hoje numa santidade ou viver nesses padrões que Deus tem colocado. É essa arca da aliança que ninguém vai acreditar. O mais interessante é que ele coloca aqui, temeu, Fabiano. A hora que ele foi divinamente avisado, causou nele esse temor. E eu sinto, Fabiano, não sei se você concorda comigo, que o temor de Deus está se perdendo com o passar do tempo. As pessoas perderam aquele medo santo, perderam aquela sensação que Deus está vendo tudo isso, né? E a palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e esse é o período das dores que nós estamos passando, esse temor também se perdeu. Então, se falam, se ofendem, se fofocam, perdeu-se esse temor. Então, a palavra diz que ele temeu quando ele ouviu. E para a salvação da sua família, interessante, né? Um homem, a atitude de um homem sozinho, salva toda a família.
né? Eu fico pensando hoje, nós como pais, Fabiano, nós como maridos, né? A responsabilidade que nós temos hoje de levar toda a nossa família diante do Senhor para a sua salvação. Um tremendo ensinamento dessa fé. E aí ele vai colocar, pela fé, o mundo é condenado, como você falou, é pelo dilúvio, e foi feito, não foi ele, foi feito, Deus o fez, herdeiro, ou seja, colocou ele como filho, Fabiano. Noé foi colocado como filho pela fé, já pensando lá em Jesus, em Romanos 28, 8:28, onde colocando que todos nós fomos chamados para sermos parecidos como filho, pela fé, ele foi colocado como filho aí quase 3.000 anos antes, herdeiro da justiça, que é pela fé. Fabiano. Herdeiro da justiça, né? E a título teológico, né? Quando a gente fala em justiça, justiça em termos bíblicos, ela tem uma definição só. Né? No mundo científico e acadêmico, você define justiça, dar a cada um o que é seu, tem diversas definições, né? Até jurídicas, né? Mas a justiça, quando a gente olha para dentro da Bíblia, só existe um. A justiça é o retorno para Deus. Perfeito. Então, quando ele fala, tornou herdeiro da justiça, ele recebeu para si o galardão de retornar para Deus, de poder retornar para Deus, vendo Cristo, porque nós só herdamos a justiça de Deus através de Cristo. Olha que coisa, hein? É Cristo que nos concede o retorno para Deus. Olha que coisa. Ou seja, essa fé aqui de Noé é a fé de Jesus. Essa fé de Abel é a fé de Jesus. Essa fé aqui de Enoque é a fé de Jesus, que o autor está mostrando para cada um de nós. Fabiano, eu queria agora numa parte mais prática agora. Né? Então nós temos aqui 3 heróis da fé, Abel, Enoque e estamos falando de Noé. Né? Então, Abel ofereceu, Enoque andou e Noé construiu. Fabiano, numa parte prática agora, né? Quer dizer, eu vou repetir, Abel ofereceu, Enoque andou e Noé construiu. Como é que a gente traz isso hoje aqui para nós? Eu acho que assim, a fé ela faz parte do nosso dia a dia, né, pastor? Quando a gente para pensar e para refletir, a gente vê que a gente às vezes tem fé, estou falando a fé humana, né, para fazer algumas coisas e às vezes nós não temos fé na própria palavra de Deus, né? E eu creio que muito bem colocado. A gente hoje tem muito mais subsídio para ter fé do que aqueles homens tinham, né? Porque o escritor de Hebreus, né, como a gente conversava, ele tinha nas suas mãos a Torá, né, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele tinha os profetas maiores e profetas menores. E aí ali ele linkava os profetas maiores, Isaías, Jeremias, com o Velho Testamento, com os eventos que haviam acontecido. Muito que era bem o quê? colocado. Jesus Cristo crucificado, né, e a notícia e a constatação da sua ressurreição. Então a fé deles era isso. Agora a nossa fé ela tem do Gênesis ao Apocalipse, né, para que nós possamos ter argumento. Mesmo assim, às vezes a gente ainda questiona, mas eu não tenho uma prova contundente de que Deus existe. Então eu já vou dizer, se você tem prova contundente, você não precisa ter fé. Perfeito. Não é verdade? Se você acredita que 2 mais 2 são 4, eu não preciso ter fé. Você sai ali fora, você enxerga o sol. Então não tem mais a ver com fé. Porque a fé é eu crer naquilo que é improvável, aquilo que não é notório. Isso é fé. Às vezes não consigo constatar. E a gente tem ainda muita coisa, porque Deus ele é tão gracioso que Ele nos deu uma Bíblia que ela se complementa. Né? A constatação ali, os anos, ainda que os livros foram escritos em datas diferentes, né? Você vê que há aí uma compatibilização dos eventos. Né? Então, e aí eu quero exemplificar, né? Nossa fé humana. A gente sai de casa crendo que nós vamos voltar à noite tranquilos, não vai acontecer nada. Né? Eu não vou... longe de nós sofrer um acidente, ser assaltado, mas a gente sai de casa, poxa, tá tudo tranquilo. A gente sobe num avião, eu não sei quanto pesa um avião, mas pesa muito. Só as malas a gente já vê o peso, né? E você coloca tudo lá e aquilo lá sai do solo. Eu preciso acreditar que aquilo vai voar para eu entrar dentro, e eu acredito.
não é verdade? Eu acredito, às vezes, que eu estou entrando numa montanha-russa, né? Eu não entro porque eu não gosto, eu tenho medo, né? Porque eu não sei se fizeram a manutenção direito daquilo lá, mas você entra numa montanha-russa achando que a manutenção foi feita. E agora, quando é para eu transpor uma fé, que é uma fé agora divina, é uma fé diferente, eu às vezes fico tropeçando, às vezes eu fico aí patinando, sem crer e com tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida, a gente acaba não crendo. Mas é importante a gente alinhar o tipo de fé, porque existem homens que já escreveram livros de autoajuda baseados em fé, não é? E eu creio que a fé do livro de Hebreus, no capítulo 11, né, e vai citando esses homens, não é essa fé material, não é essa fé humana, não é essa fé de que eu vou ser bem sucedido, ainda que Deus é galardoador, está dizendo aqui, mas sim é uma fé nas Escrituras e com base naquilo que sai das Escrituras, eu vou ter fé de que Deus vai cuidar de mim. Se Ele não cuidar de mim, eu vou para um lugar melhor do que esse que eu estou agora. Se Ele não curar, eu vou estar junto com Ele e Ele vai me dar o sustento no tempo certo, porque afinal Ele nos constitui embaixadores e aquele que é constituído embaixador tem ali o subsídio do seu governo. E se você é governado por Deus, Ele vai te dar aquilo que é necessário. Então a fé nossa, ela foi muito humanizada. E a gente precisa, com base nesse texto, entender aonde é que foi que esses homens, conhecidos como os heróis da fé, direcionaram a sua fé. Nesse ponto importante, Fabiano, e acho que você falou de uma forma muito bela esse tipo de explanação, eu preciso ir para o contexto histórico da época. Não se esquecendo que essa carta foi colocada de homens que estavam passando por períodos muito difíceis. Essa igreja aqui dos Hebreus, ele estava sofrendo aquela perseguição por Roma. É verdade. Muitos morreram. Eu tenho certeza que muitos perderam familiares. Muitos, como você leu numa das aulas, os seus bens foram roubados. Muitos talvez tinham tido, sofrendo na pele, marcas de escárnio, e muitos estavam sendo tentados até a negar a sua fé. Então, na hora que ele olha e fala, tudo de ruim que você está passando, que você acha que é ruim, como Abel, continue oferecendo o melhor para Deus. Como Enoque, mesmo nesse tumulto, continue andando em direção a Deus. Como Noé, mesmo que você seja o único que fale e ninguém acredita, continue construindo aquilo que Deus pediu para que você construa. E é interessante que a gente vem para esses tempos agora, onde muitos que estão nos assistindo, talvez estão sem emprego, talvez estejam doentes, talvez você tenha passado ou está com essa Covid. Talvez você esteja de luto porque você perdeu algum parente, algum ente querido seu. Talvez você esteja com as suas contas todas altas porque você não teve como trabalhar para pagar as suas contas. Eu olho para isso aqui, eu digo, continue como Abel, oferecendo o seu melhor para Deus. Continue como Enoque, andando todos os dias em direção que Deus quer. E continue como Noé, construindo aquilo que Deus pediu para você. Essa fé é a fé de Jesus que é depositada para cada um. Fico pensando, Fabiano, você falou algo interessante. Naquela noite que Jesus parte o pão, naquela Páscoa, ele sai agora e leva alguns com ele e vai para o Getsemane. Você esteve naquele lugar com a gente. Essa palavra Getsemane é prensa de azeite. E aí ele deixa alguns orando e ele fala, orem por mim. E ele sai e vai orar. Ninguém percebe, ou ainda ninguém percebeu, que a oração de Jesus é, Pai, me dá força, porque eu sei o que vai acontecer comigo aqui agora. E naquele momento que ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, o cálice da ira de Deus, onde ele ia sofrer tudo, como homem, ele está dizendo, eu não quero passar por isso. Eu não quero passar por esse sofrimento. Porém, ao mesmo tempo, Senhor, mas faça a tua vontade. Né? Então, você imagine a agonia que ele passa. Porque como homem, ele já tinha lido Isaías, Jeremias, ele era um mestre,
né? Ele era um rabi, então ele sabia exatamente o que ia acontecer, ele sabia que ele ia ser maltratado, ia passar aquela noite naquele lugar que nós somos em Israel, Galicanto, né? Onde aquele buraco, a casa de Caifás, onde ele passa ali a noite, talvez uma das piores noites que ele passou. Ele sabia que ele ia morrer e diz a palavra que o Pai o ressuscitou. Olha a confiança que ele tinha que ter. Eu vou morrer, mas Deus vai me ressuscitar como um homem. O medo como um homem, com certeza ele teve. E é nesses momentos de aflição que nós estamos passando que essa fé produz algo diferente. É nesse momento que a prática da fé cresce. Quer dizer, eu estou acabado. Continue oferecendo a Deus o melhor. Assim como Abel fez. Né? Ah, mas está tão difícil ser santo na faculdade, está tão difícil eu me manter em santidade no meu trabalho. Continue a andar como Enoque fez. Esse é o grande, quer dizer, aqueles homens naquela época estavam recebendo esse capítulo 11 de Hebreus, dizendo assim, apesar de tudo, Deus continua no controle. Fabiano, apesar de tudo, Deus continua no controle. Não é uma palavra comum, né, pastor? Não é uma palavra, no primeiro momento, de conforto, mas é uma palavra bíblica real. Real. Porque a palavra diz que aquele que milita, né, aquele que tem o chamado de Deus, ele não se embaraça com as coisas dessa terra. Que coisa, verdade. E eu creio que nunca houve um tempo em que nós Verdade, mais Fernando. nos embaraçamos com as razão. coisas dessa terra. E muitas coisas, às vezes, elas vão nos distanciando de Deus, elas vão nos afastando do Senhor, né? E não são coisas ruins, são coisas boas. Lá em 1 Pedro diz que vocês estão se afastando por causa dos vossos deleites. Que coisa, né? verdade. Os vossos deleites estão nos afastando de Deus. E às vezes a gente não consegue absorver o moldar do oleiro, né? E esse moldar do oleiro nos afasta dele. E não tem nada que possa forjar melhor a nossa fé do que os momentos de conturbação, né? O crescimento ele vai ser gerado em momento de conturbação, a fortalecimento da nossa fé, né? Deus levou o povo para o deserto para quê? Para extrair o que estava no coração daquele povo. Verdade. Então, em momentos de dificuldade, nós vamos ter aí patente, né, aberto o nosso coração. Qual é a motivação real que eu estou buscando Deus? Qual é a motivação real que eu estou indo para a igreja? Por que eu estou indo? Qual é a motivação? E Deus vai nos alinhar dentro dessa motivação pelo poder do Espírito Santo dele no nosso coração. Meu querido, estamos chegando ao final já, estamos no finalzinho. E quanta coisa a gente pôde conversar, quantos princípios fantásticos de Deus a gente tirou aqui em alguns versos, para na semana que vem nós entrarmos em Abraão, Fabiano. E tem muita coisa para falar desse homem aqui, desses pincelar da fé de Jesus Cristo na vida de Abraão. Uma frase que você colocou, eu quero deixar alinhado, né? Deus quer exclusividade. Deus quer exclusividade. Essa é uma frase boa para nós passarmos o dia inteirinho pensando sobre isso nesse domingo. Deus quer exclusividade na tua vida, na tua adoração, naquilo que você faz, no seu trabalho. Deus quer exclusividade na sua vida. Isso é fantástico para nós aprendermos nesse Hebreus capítulo 11, nessa escola bíblica dominical, nesse canal A Bíblia na Prática. Nós queremos orar por você nesse momento, abençoar a tua vida, e logo após essa oração eu volto um pouquinho para dar alguns avisos. Fabiano, ore junto com os nossos amados. Senhor Deus e Pai, nós queremos te pedir pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, que essa palavra realmente encontre um lugar especial no nosso coração. Verdade, Senhor. Nos convence, Pai amado, e forja a nossa fé, Pai, de que toda a nossa oferta, todo o sacrifício puro, santo, vivo e agradável que nós estamos fazendo nesse corpo humano, Pai, está chegando no ambiente celestial, aonde aguarda-nos a vida eterna, Pai amado. Muitos estão pensando que a morte vai demorar, Pai, mas a morte é algo real. Esse livro, que é o livro da vida depois da morte, Senhor, nós queremos que o Senhor coloque temor no nosso coração
para que nós possamos meditar com mais afinco, meditar com mais dedicação, nos esforçar realmente, Pai amado, e colocar isso como primícia, como prioridade na nossa vida, para que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, que nós possamos exalar amor, santidade, que nós possamos ser exemplos da graça de Deus e abraçar quando ninguém nos abraça, Verdade, Deus. Cuidar quando ninguém cuida de nós, tratar com carinho quando ninguém trata-nos com carinho, porque o Senhor Jesus, Ele fez isso, porque Ele nos alcançou quando nós éramos ainda pecadores. Ele não comprou um produto que já estava perfeito, que já estava construído com valor, não. Ele comprou um produto deteriorado e o amor dele banhou esse produto que somos nós, Pai amado, e nós temos que dar o retorno de gratidão pela cruz e pela ressurreição de Jesus Cristo, que através dele a justiça foi cumprida, a justiça e o retorno para Deus daquilo que havia se extraviado. Pai amado, põe nas tuas mãos, Senhor, cada um dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos. O Senhor sabe a dificuldade de cada um deles, doenças, Covid, crises financeiras, falência, e só o Senhor pode dar o refúgio, só o Senhor pode dar aí, Pai amado, o escape, a estratégia, a inteligência. E, Pai amado, nós sabemos que o Senhor cuida de nós, porque nós somos propriedades peculiar sua, Senhor. Portanto, Deus, eu te agradeço por esta palavra e por esta manhã, e quero que cada um dos nossos irmãos reflitam de verdade naquilo que foi ministrado, naquilo que foi escrito aos Hebreus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus possa te abençoar. Eu queria pedir a você que continuasse nos ajudando. Se você é membro da nossa igreja, continue nesse período sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Essa semana, Fabiano, eu vi algo muito interessante. Alguém fala assim, pastor, eu oferto. Querido, não existe oferta se você não dizima. Porque primeiro vem o dízimo e depois as ofertas. Só existe oferta porque a gente dizima. Então, seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, nesse período difícil que todos temos passado, mas continuarmos a pregar a palavra de Deus e a manter no ar tudo o que nós estamos fazendo. Se você está conosco pela primeira vez e tem sido relevante esse canal a você, então você pode estar nos ajudando, né, através do seu Pix, de todas as formas virtuais, dando a sua oferta e estar colaborando conosco para continuar. Hoje, domingo, devido a todos a ordem da nossa cidade, nós não teremos o nosso culto presencial às 18 horas na nossa igreja. Nós vamos ter o culto de forma online, virtual, então 18 horas em pontinho. Hoje nós vamos ter o nosso culto apenas online. Você é convidado a estar conosco, estar participando conosco. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo seja derramada sobre você, a salvação dele esteja com você e a saúde de Jesus ressurreto esteja sobre a sua vida. Você está ligado na Igreja Evangélica de Pinheiros, aqui em São José dos Campos, na Escola Bíblica Dominical, no nosso canal A Bíblia na Prática. Domingo que vem tem mais a vida de Abraão, Hebreus capítulo 11, descobrindo um novo caminho. Deus te abençoe. Tchau.